para a disciplina em si. A nossa primeira aula é uma aula que tenta tratar das definições e propriedades de comunidades. Ela está partida em duas aulas, tá? Porque seria uma aula muito longa, e para a gente ficar dentro do nosso tempo ideal, eu vou partir essa aula em duas. A pergunta, né, é sempre isso, a gente está estudando ecologia de comunidades, e aí a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o que é biodiversidade? Imaginem, vocês, biólogas, biólogos, futuros e futuras mestres e doutores em ecologia. Aparece, né, um político fada madrinha que lhe diz, tá, me define biodiversidade e eu protejo exatamente o que você quiser. E aí? Como é que vocês fariam? Vocês conseguem definir biodiversidade dando números e o que é essa história de biodiversidade que tem que ser protegida? Percebem que é um pouco difícil a gente chegar nesse conceito? O termo ele é extremamente amplamente utilizado, mas a gente não tem a clareza na hora de definir em poucas palavras. E aí, essa dúvida ela vem, na verdade, de um uso misto do termo biodiversidade. Biodiversidade é usado no contexto ecológico, é utilizado no contexto político. Eu poderia dizer que eu amo a biodiversidade, eu quero viver com a biodiversidade, mas o que é isso? Então a gente precisa definir. A biodiversidade, no conceito mais simples da palavra, é a diversidade de espécies, é o número de espécies que existe em um determinado local. Mas eu acho que não é novidade para vocês eu dizer que esse conceito é extremamente simples, simplório, né? E resume muito o que é mais. Então eu também posso dizer que biodiversidade é a diversidade genética e filogenética, a diversidade evolutiva daquelas entidades. E também é biodiversidade, concordam? Mas eu também posso dizer que biodiversidade é a diversidade de funções e de ecossistemas, ou seja, a diversidade de ambientes que existem no globo. E tudo isso é biodiversidade. Então tudo isso é biodiversidade e mais do que cada um individualmente sendo biodiversidade, a interação entre isso também é biodiversidade. Então, claro, a diversidade genética está relacionada à diversidade de espécies, o conjunto de espécies e interações formam os ecossistemas junto com o meio abiótico. Então, biodiversidade é algo muito amplo, mas a gente precisa tentar definir biodiversidade. Um pouquinho de história da origem do termo. O Lovejoy usa Biological Diversity em 1983 e Walter Rosen, em 1985, dá uma contraída nesse termo, para Biodiversity. É muito novo o termo, percebe? Parece um troço que é super antigo e que... Não, biodiversidade é um termo cunhado em 1985. Isso é extremamente recente. Tão recente quanto eu, que sou jovem. Bom, e aí, em 1988, o Edward Wilson usa o termo publicado como título de um livro pela primeira vez. E desde então, esse termo ele ganha popularidade, ganha importância política. Claro, ele fica super conhecido em 1992, na Eco 92 no Rio, e aí sim, biodiversidade passa a ser uma pauta global. Bom, então resumindo, o termo ele é usado de uma maneira que a gente poderia dizer meio bagunçada, meio confusa. Biodiversidade a gente precisa, como ecólogos e ecólogas, nos nossos trabalhos, a gente precisa definir qual aspecto da biodiversidade a gente está tratando dele. E ele, de maneira geral, tentando achar uma definição, ele refere-se coletivamente a todas as escalas e níveis de vida. E aí a gente precisa passar a fase de usar biodiversidade apenas como sinônimo de diversidade de espécies. E aí a definição da CBD, da Eco 92, de que a biodiversidade biológica é toda a diversidade de organismos vivos do planeta, vindo de todas as fontes, e a interação entre essas formas de vida. Então, biodiversidade é um termo amplo, a gente precisa ter ciência disso, a gente precisa ter ciência que definir biodiversidade, quando formos usar o tema, é extremamente importante e necessário. Bom, então a gente sabe o que é biodiversidade, beleza? Biodiversidade é um termo que reflete todas as formas de vida. E aí a gente pode passar por uma segunda parte agora, que é padrões ecológicos. Bom, biodiversidade é tudo aquilo que é vida e se organiza de alguma forma no planeta. Isso forma o que nós, ecólogos, chamamos de padrões. O que é um padrão ecológico? Bom, vamos a um exemplo de padrão ecológico. Lá, então, é uma observação recorrente
de um determinado fenômeno ecológico. Olha só, observação recorrente de um determinado fenômeno significa que esse fenômeno ele deve ser geral, universal, e que repete mesmo em situações específicas distintas. Eu devo encontrar aquele mesmo jeitão do padrão da relação no trópico ou na tundra, né? Na latitude mais baixa, na latitude mais alta, ou se eu estiver falando de um padrão de latitude, em qualquer canto de leste a oeste do planeta, tá? E aí, o MacArthur ele usa uma excelente frase, né? Isso lá em 72, que fazer ciência é procurar por padrões que se repetem. Não é simplesmente acumular uma quantidade enorme de fatos, né, de figurinhas. Então, o MacArthur, um grande ecólogo, né, ele diz que uma das funções do cientista é procurar padrões nos vários fatos que ele vê, ou que ela vê. Então, essa frase do MacArthur, ela fica ainda mais evidente, né, a importância dela, porque ele e o Edward Wilson propõem um dos grandes padrões ecológicos que a gente conhece e discute, que é a teoria de biogeografia de ilhas, que é a ideia de que a riqueza de espécies em uma ilha ela varia tanto em função da distância do continente quanto do tamanho da ilha. A gente vai discutir isso na próxima aula, que é exatamente padrões espaciais. Então eu vou passar mais rapidamente aqui e a gente volta nisso. Tá, outro padrão extremamente conhecido, que também a gente vai discutir na próxima aula, é o padrão espécie-área. Ou seja, quanto maior a área observada, maior a riqueza de espécies. Isso é um padrão quase universal em ecologia, isso não falha muito. E aí, isso é resultado de uma série de estudos que, ao ver que diferentes locais têm diferentes números de espécies, opa, o que pode ser? Ah tá, são áreas maiores. O que causa isso? Será que a gente precisa perguntar? Por enquanto não, a gente está interessado nos padrões. O padrão é que o número de espécies aumenta com a área. Mas aí vem a história do mecanismo, dos processos. O que está causando o padrão que a gente enxerga? Então, na verdade, os padrões, eles podem ser explicados por uma única causa. A gente adora quando é assim, né? Eu consigo explicar um padrão por um único motivo e eu consigo dar razão para aquele padrão. Mas é claro que podem ser múltiplos processos, né? Múltiplas explicações por trás de um padrão. Então, o que a gente está querendo saber, quando a gente, quando a gente se preocupa com os processos, é o que está por trás daquele padrão que eu observo. E em ecologia, a gente quer fazer isso o tempo todo. Porque mais do que saber que é de um jeito, eu preciso saber por que é daquele jeito, porque em última instância eu vou conseguir alterar, né, no sentido de manejar ecossistemas, para um resultado desejado, para um padrão desejado. Beleza? Esse padrão, por exemplo, qual que é o nome dele? Vocês lembram? Esse é o aclamado e infalível gradiente latitudinal de espécies. Ou seja, quanto mais próximo do Equador, maior o número de espécies. A gente também vai discutir isso na próxima aula, então eu não vou me aprofundar aqui. Mas veja bem, o padrão é extremamente aclamado. Chego mais próximo do Equador, menores latitudes, maior o número de espécies. E aí, isso acontece para uma diversidade de grupos, né? Para gastrópodes, para plâncton, para famílias de angiospermas, insetos, aves, mamíferos, tudo. Aí, bom, esse é um padrão, então, infalível. Aí, e veja lá no primeiro gráfico, no alto à esquerda, para formigas, tá? Ele encontra que o número de espécies aumenta com o aumento da... Isso é o contrário, isso vale para formiga de solo, arbórea, generalista. Como é que funciona isso? Se o padrão latitudinal ele diz que o número de espécies deve aumentar nas menores latitudes, por que para formigas esse artigo encontrou que aumenta? E aí você fica com essa cara, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora para explicar? Aí que vem a história dos mecanismos. Eles foram atrás dos mecanismos e descobriram que tanto temperatura quanto chuva causam um aumento na riqueza de espécies. Acontece que esse estudo foi feito para o Cerrado brasileiro.
E no Cerrado brasileiro existe um gradiente inverso de chuva. Quanto mais próximo do Equador, o Cerrado ele fica mais seco. E quanto mais distante, ele fica mais úmido, né? Ele aproxima da Mata Atlântica. Isso explica o padrão, né? Ao norte ela aproxima da Caatinga, ao sul da Mata Atlântica, isso que eu queria dizer. Então, o que o Vasconcelos et al. Encontraram é que o número de espécies segue um mecanismo em relação à quantidade de chuva e temperatura, e esse mecanismo ele tem, por uma questão climática, um padrão inverso em relação à latitude. Isso quer dizer que o padrão está errado? Que o gradiente latitudinal está errado? Não, isso é um caso específico, isso é um caso de um bioma específico. Globalmente o padrão continua valendo, beleza? Aí vem uma pergunta intrigante que eu vou deixar para vocês. Por que a gente encontra diferentes tipos e número de espécies em locais diferentes? Ou, uma pergunta que toda ecóloga e todo ecólogo tem que se fazer. Por que nem todas as espécies estão em todos os lugares? Por que eu não encontro todas as espécies do mundo em qualquer lugar que eu vou? Por que elas têm diferença de distribuição e diferença de riqueza? Pensem nisso, isso vai ser assunto do próximo módulo da aula. Até daqui a pouco.